A comida dos comerciais é uma mentira. Pra dar a sensação que os pães acabaram de ser feitos e tão crocantes, eles passam graxa de sapato. Pra deixar as rosquinhas mais apetitosas e menos secas, pra ficarem mais bonitos e parecerem mais gostosos. Eles borrifam verniz de madeira. Já as frutas, principalmente morangos, são pintados com maquiagem. Pra pratos de macarrão, é comum colocarem uma xícara no meio do prato pra dar esse efeito de montanha. A espuma de barbear também é bem comum nos comerciais, porque ela é mais fácil de moldar e dura muito mais tempo do que o chantilly. Pra simular queijo derretido saindo de um alimento quando ele é cortado, eles usam uma seringa pra despejar um líquido amarelo que claramente não é queijo e tem procedência bem duvidosa. A comida dos comerciais é uma mentira. Sabe aquela foto linda de um cereal com leite de manhã? Eu sinto te informar, mas aquilo não é leite e sim cola, porque ela é mais grossa e não deixa o cereal murchar. As maçãs normalmente não têm muito brilho, então pra deixá-las mais bonitas, eles colocam spray de cabelo nelas. Eles também colocam glicose na comida chinesa, pra fazer ela parecer mais fresca na hora de comer. Como a espuma da cerveja não dura muito tempo, eles usam sabão líquido pra criar bolhas que durem bastante tempo. As marcas de grelha que você vê nos hambúrgueres também são falsas. Eles passam cera de sapato como se fosse maquiagem pra deixar ele mais bonito. Já o frango é recheado com papel higiênico pra parecer maior. E por fim, eles colocam bolas de algodão ou absorventes internos aquecidos atrás da comida pra parecer que ela tá quente saindo vapor. A comida dos comerciais é uma mentira. O hambúrguer delicioso que você vê na TV, na verdade, tá sendo segurado por palitinhos pra parecer mais suculento. E nem as batatas são reais, porque eles posicionam cada uma delas meticulosamente pra ficarem retinhas e parecerem crocantes. É por isso que o seu lanche lindo na vida real fica uma bosta. Já pros refrigerantes, eles colocam remédio efervescente pra dar a impressão de mais bolhas, porque isso te deixa com mais vontade de tomar. Eles colocam talco em todas as frutas pra dar a impressão de mais sabor. Sabe aquela borda de queijo derretido no seu hambúrguer? É feita artificialmente com maçarico, e o frango também é dourado de um jeito bem parecido. Eles falsificam até o ketchup, que é colocado com uma seringa. E por fim, as comidas nunca afundam porque estão sendo seguradas por alguma coisa no fundo. A comida que você vê nos comerciais é uma mentira. O chantilly é trocado por espuma de barbear nos comerciais, porque ela mantém melhor a forma e fica mais brilhante. Já o chocolate derretido que você vê na TV não é chocolate, mas sim cola com corante alimentar marrom. Fica mais bonito na câmera do que chocolate, mas que nojo. Já a calda é substituída por óleo de motor nas propagandas, porque é mais barato e não é absorvida pelas panquecas. As panquecas também são empilhadas com papelão para ficarem mais bonitas. E eles também fazem isso com os bolos para deixar eles com a aparência de mais fofinhos. Nas bebidas, eles usam cubo de gelos de plástico ao invés dos normais, porque eles não derretem nas luzes quentes do estúdio. E pelo mesmo motivo, comerciais de sorvete muitas vezes usam purê de batata, misturado com corante para ficar aparecendo vários sabores de sorvete. E por fim, eles aumentam muito a saturação de todas as comidas na pós-produção, porque fica parecendo mais saboroso. Eu acabei de perceber que eu sou extremamente enganável e eu espero que eu não seja a única. A comida dos comerciais é uma mentira. Na pizza, eles misturam cola branca com queijo, pra parecer um queijo derretido delicioso quando você puxa a pizza. Pra fazer gelo mais bonito e duradouro, eles usam um material de dentro das fraldas. Que nojo! Eu espero pelo menos que sejam fraldas limpas. As fatias de bolo são incrementadas com papelão, pra ele parecer maior e mais fofo. E ao invés de chantilly, eles usam espuma de barbear, que também é usada pra fazer aquele sorvete lindo que você vê, que fica mais bonito que o sorvete real e nunca derrete. Sabe o seu frango, que na vida real fica super murchinho? É porque eles inflam um balão dentro do frango pra ele ficar 3 vezes maior. Também é comum pintar frutas com maquiagem ou tinta pra elas ficarem mais coloridas e bonitas. Só não é comestível, mas ninguém liga mesmo. A comida dos comerciais é uma mentira. Na pizza, eles misturam cola branca com queijo, pra parecer um queijo derretido delicioso quando você puxa a pizza. Pra fazer gelo mais bonito e duradouro, eles usam um material de dentro das fraldas. Que nojo! Eu espero pelo menos que sejam fraldas limpas. As fatias de bolo são incrementadas com papelão, pra ele parecer maior e mais fofo. E ao invés de chantilly, eles usam espuma de barbear, que também é usada pra fazer aquele sorvete lindo que você vê, que fica mais bonito que o sorvete real e nunca derrete. Sabe o seu frango, que na vida real fica super murchinho? É porque eles inflam um balão dentro do frango pra ele ficar 3 vezes maior. Também é comum pintar frutas com maquiagem ou tinta pra elas ficarem mais coloridas e bonitas. Só não é comestível, mas ninguém liga mesmo. A comida dos filmes é falsa. Aquele prato apetitoso é na verdade um pedação de borracha. Os hambúrgueres que parecem super suculentos são de plástico. Apesar de serem super realistas e parecerem comestíveis, até as bebidas são falsas. O copo parece estar cheio de líquido, mas também é plástico. O gelo também, porque senão derreteria. O pão até tem textura de pão, super fofo, mas não é comestível. Isso acontece porque é muito difícil ter que regravar as mesmas cenas várias vezes e ter que refazer o prato idêntico. E quando a comida é real, eles têm que cuspir
pra regravar. A comida dos filmes é falsa. Aquele prato apetitoso é, na verdade, um pedação de borracha. Os hambúrgueres, que parecem super suculentos, são de plástico. Apesar de serem super realistas e parecerem comestíveis, até as bebidas são falsas. O copo parece estar cheio de líquido, mas também é plástico. O gelo também, porque senão derreteria. O pão até tem textura de pão, super fofo, mas não é comestível. Isso acontece porque é muito difícil ter que regravar as mesmas cenas várias vezes e ter que refazer o prato idêntico. E quando a comida é real, eles têm que cuspir pra regravar. Essa aqui é uma competição de dormir. E você não vai acreditar em quanto o vencedor ganha. Essa competição acontece todos os anos na Espanha. E os competidores têm que dormir o mais rápido possível. E aí eles são julgados justamente na sua habilidade de dormir em menos de 20 minutos. E eles também são julgados com base em outras coisas, como a posição que eles dormem e o quanto eles roncam. A única desvantagem é que essa competição acontece num shopping, então um monte de gente te vê enquanto você tenta dormir. Mas se você conseguir ser o ganhador, vai receber um prêmio de 9.000 reais. Coisas que mostram que a Coreia é outro mundo. Alguns banheiros públicos de lá são transparentes, mas com um vidro que fica opaco quando você entra e te dá privacidade. Uma biblioteca pública no meio do metrô. Lugares que vendem batata frita ou comidas oleosas dão esse protetor de dedo pra que você não suje a mão. Alguns trens e ônibus têm suporte pra você assistir filmes ou vídeos no celular. Lá existem máquinas de venda de flores e de meias. Muitos banheiros têm esse sistema que te mostra quais cabines estão livres antes mesmo de você entrar. Dá pra comprar um café com a sua foto impressa, algodão doce de patinho, vagas de estacionamento reservadas pra mulheres, que são mais largas que o normal e mais próximas da entrada. Alguns ônibus têm travesseiros pra você deitar a cabeça e descansar até chegar no destino. E lá eles têm melancias quadradas, que são feitas colocando uma melancia bebê dentro de uma caixa, que cresce nesse formato. Coisas que mostram que a Coreia é outro mundo. Alguns banheiros públicos de lá são transparentes, mas com um vidro que fica opaco quando você entra e te dá privacidade. Uma biblioteca pública no meio do metrô. Lugares que vendem batata frita ou comidas oleosas dão esse protetor de dedo pra que você não suje a mão. Alguns trens e ônibus têm suporte pra você assistir filmes ou vídeos no celular. Lá existem máquinas de venda de flores e de meias. Muitos banheiros têm esse sistema que te mostra quais cabines estão livres antes mesmo de você entrar. Dá pra comprar um café com a sua foto impressa, algodão doce de patinho, vagas de estacionamento reservadas pra mulheres, que são mais largas que o normal e mais próximas da entrada. Alguns ônibus têm travesseiros pra você deitar a cabeça e descansar até chegar no destino. E lá eles têm melancias quadradas, que são feitas colocando uma melancia bebê dentro de uma caixa, que cresce nesse formato. A Disney foi longe demais. Em Ratatouille parece uma lata de caviar. E o nome da marca desse caviar? Nemo. Caviar é ovo de peixe. O filme A Princesa e o Sapo fez várias crianças beijarem sapos na vida real, achando que eles virariam príncipes. E várias delas tiveram que ir pro hospital porque eles eram venenosos. Em Procurando Nemo, na cena do dentista, o Nemo tem a ideia de escapar pelo ralo. E isso fez várias crianças jogarem os seus peixes pelo esgoto pra poder salvar eles. Em Viva, a Vida é uma Festa, tem uma cena em que um personagem entrega algo suspeito pra outro. E ele parece muito o Pablo Escobar, suspeito. Em Detona Ralph, tem uma cena em que aparecem vários anúncios, iguais aos que aparecem na internet. E um deles fala: esposas lindas querem te conhecer. Disney? A Disney foi longe demais. Em Ratatouille parece uma lata de caviar. E o nome da marca desse caviar? Nemo. Caviar é ovo de peixe. O filme A Princesa e o Sapo fez várias crianças beijarem sapos na vida real, achando que eles virariam príncipes. E várias delas tiveram que ir pro hospital porque eles eram venenosos. Em Procurando Nemo, na cena do dentista, o Nemo tem a ideia de escapar pelo ralo. E isso fez várias crianças jogarem os seus peixes pelo esgoto pra poder salvar eles. Em Viva, a Vida é uma Festa, tem uma cena em que um personagem entrega algo suspeito pra outro. E ele parece muito o Pablo Escobar, suspeito. Em Detona Ralph, tem uma cena em que aparecem vários anúncios, iguais aos que aparecem na internet. E um deles fala: esposas lindas querem te conhecer. Disney? Esse cara recebeu uma encomenda bizarra em casa, mas quando viu as câmeras de segurança, não acreditou no porquê. Essa máscara bizarra chegou na casa dele e ele achou que era da sua mulher. Mas quando ele perguntou, ela disse que não tinha comprado. Ele não acreditou e resolveu pegar um vídeo da câmera de segurança pra mostrar ela fazendo a compra. Mas o que ele viu foi isso aqui. A bebê dele tinha ido até a Alexa e comprado sem ninguém perceber. Esse cara recebeu uma encomenda bizarra em casa, mas quando viu as câmeras de segurança, não acreditou no porquê. Essa máscara bizarra chegou na casa dele e ele achou que era da sua mulher. Mas quando ele perguntou, ela disse disse que não tinha comprado. Ele não acreditou e resolveu pegar um vídeo da câmera de segurança pra mostrar ela fazendo a compra. Mas o que ele viu foi isso aqui. A bebê dele tinha ido até a Alexa e comprado sem ninguém perceber. Esse cara recebeu uma encomenda bizarra em casa, mas quando viu as câmeras de segurança, não acreditou no porquê. Essa máscara bizarra chegou na casa dele e ele achou que era da sua mulher. Mas quando ele perguntou, ela disse que não tinha comprado. Ele não acreditou e resolveu pegar um vídeo da câmera de segurança pra mostrar ela
ela fazendo a compra. Mas o que ele viu foi isso aqui. A bebê dele tinha ido até a Alexa e comprado sem ninguém perceber. É assim que funciona a entrega de comida na Coreia do Sul. Lá, algumas pessoas enviam os seus próprios robôs de entrega pra loja, com um bilhetinho dizendo o que elas querem e o dinheiro contado pra pagar o pedido. E quando ele chega, os funcionários da loja colocam a comida dentro do robô. A parte mais impressionante é o quanto todo mundo respeita o lugar do robô na fila, e praticamente ninguém pega nem a comida nem o dinheiro do robô. E os funcionários da loja trabalham juntos pra ter certeza que nada vai dar errado no pedido. Eles então colocam a comida dentro do robô e devolvem um pouquinho de troco. E aí ele pode finalmente voltar pro seu dono com o seu pedido. Obviamente, alguns espertinhos aproveitam pra roubar ou comida ou dinheiro do robô, mas eu achei a ideia interessante. Qual que é a sua opinião sobre isso? Funcionaria no Brasil? Uma mulher no meio da rua começou a dançar incontrolavelmente em 1518. Ela dançou por dias sem parar e logo outras pessoas se juntaram a ela. Mais de 50 pessoas foram afetadas por essa epidemia de dança. Os movimentos dessa dança eram feitos com tanta intensidade que muita gente desmaiou, e alguns podem ter morrido de ataque cardíaco. O governo do lugar ficou com muito medo, achando que era uma maldição ou uma punição divina. Eles tentaram curar os dançarinos incentivando mais dança, mas isso só fez a febre se espalhar ainda mais. E a epidemia durou mais de um mês até misteriosamente desaparecer do nada. Em 1962, 3 garotas começaram a rir descontroladamente no meio de uma aula. O riso delas foi literalmente contagiante. E só alguns minutos depois, a sala inteira de 95 estudantes estava rindo sem parar. O riso era tão contagioso que a escola precisou ser fechada. Só que isso não parou essa epidemia. Em alguns dias, a vila inteira estava rindo sem parar e até as cidades vizinhas foram afetadas. No total, mais de 1000 pessoas foram contagiadas por essa risada. As pessoas riram tanto que começaram a ter falta de ar, desmaiar e até ter dores. E depois de 18 meses, as pessoas finalmente pararam de rir do nada. Produtos que foram inventados por motivos diferentes do que a gente usa hoje. O uso original da Coca-Cola era curar o vício em morfina, e por isso, nos seus primeiros 20 anos, ela tinha extrato de folha de coca. O Listerine, antigamente, era vendido para limpar chão cirúrgico, até que um dia alguém descobriu que ele também combatia o mau hálito. A massinha Play-Doh, no começo, não foi feita como brinquedo, e sim como limpador de paredes. O Frisbee foi inventado como recipiente para tortas, até o dia que alguém resolveu jogar ele pro alto e achou divertido. O Viagra, originalmente, foi feito para baixar a pressão arterial, mas durante os testes do remédio, eles perceberam um efeito colateral. Por fim, as motosserras foram criadas para cortar ossos durante cirurgias, o que me deixa extremamente feliz de ter nascido hoje em dia e não há 200 anos atrás. A física é essa roda se torna uma animação quando você gira ela. E esse é o mesmo princípio dos filmes modernos. Esse cara muda a posição dessa roda algumas vezes e nada acontece. Mas quando o professor coloca a roda pra girar, ela roda o cara. Quando ele faz a mesma coisa. Quando uma bola bate na outra, elas se empurram praticamente na mesma força. Porque cada ação gera uma reação. Esse cara consegue escalar uma escada sem nenhum apoio, só equilibrando as forças. E por fim, é isso que acontece quando objetos são pintados com a tinta mais preta do mundo. Ele fica praticamente invisível. E lembrando que eu não sou professora, eu só achei as coisas interessantes. A física é essa roda se torna uma animação quando você gira ela. E esse é o mesmo princípio dos filmes modernos. Esse cara muda a posição dessa roda algumas vezes e nada acontece. Mas quando o professor coloca a roda pra girar, ela roda o cara. Quando ele faz a mesma coisa. Quando uma bola bate na outra, elas se empurram praticamente na mesma força. Porque cada ação gera uma reação. Esse cara consegue escalar uma escada sem nenhum apoio, só equilibrando as forças. E por fim, é isso que acontece quando objetos são pintados com a tinta mais preta do mundo. Ele fica praticamente invisível. E lembrando que eu não sou professora, eu só achei as coisas interessantes. Essa é a garota mais beijada do mundo. E talvez até você já tenha beijado ela. Em 1880, as pessoas de Paris encontraram o corpo de uma mulher flutuando no rio Sena. Ninguém sabia como ela tinha chegado ali, nem quem ela era. Mas quando ela chegou no necrotério, o médico ficou extremamente encantado com a beleza dela. Tão encantado que decidiu que aquele rosto deveria ser conservado. Ele então fez uma máscara do rosto dela. Sim, é bem esquisito, mas na época era relativamente comum. Só que, incrivelmente, todo mundo que via essa máscara ficava extremamente encantado com quão bonita ela era. Chegou um momento que as pessoas decidiram que queriam ter uma cópia do rosto dela em casa. E logo essa máscara começou a ser produzida em massa. Só que em 1958, um homem da Noruega teve uma ideia. Usar o rosto dessa mulher desconhecida para modelar os seus bonecos de primeiros socorros. E até hoje a maioria dos bonecos de primeiros socorros tem o rosto dessa mulher. Ela se tornou o rosto mais beijado do mundo e foi responsável por salvar a vida de milhares de pessoas. Mas até hoje ninguém sabe quem ela é.